Olá, eu sou Yuri Montenegro Enchihara, engenheira de alimentos, professora do Departamento de Engenharia de Alimentos e atualmente estou como coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos. A gente agora vai falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Alimentos, de uma forma geral, uma definição, áreas de atuação. Vamos falar do curso na UFPB, nosso, especificamente do Centro de Tecnologia, e alguns aspectos importantes da vida acadêmica para vocês que estão ingressando na instituição, certo? Bem, a origem da engenharia de alimentos veio da situação em que o país estava na década de 60 do século passado, na qual essa realidade era muito diferente da que nós temos hoje em dia com relação à nutrição das pessoas, né? Bem, naquela época, a grande preocupação nutricional era com relação à desnutrição, né? Então, havia uma grande problemática, tanto no Brasil quanto no mundo, com relação à subnutrição ou à desnutrição. Hoje em dia, a gente sabe que a realidade é inversa, né? Hoje a gente se preocupa com a obesidade, mas em qualquer que seja dessas realidades, né? Nessa época aí de 60, de 1960 a 70, né, a realidade era como proporcionar o acesso às pessoas de um alimento, né, adequado para o consumo desses consumidores. Diante, então, dessa necessidade, nessa época ainda o Brasil possuía poucas indústrias, né, de alimentos. Então, a gente tinha aí grandes empresas que até hoje ainda existem, a exemplo da Nestlé, né, da Sadia. E quem trabalhava nessas indústrias, né, na produção, no controle dos alimentos, não era, obviamente, não existia o engenheiro de alimentos. Então, eram os químicos, eram os farmacêuticos, os profissionais da agronomia e da medicina veterinária. Então, pensando na realidade, né, desses profissionais que não eram capacitados especificamente para a produção e controle, né, do alimento, surgiu em 1970 no Brasil a primeira turma de engenheiros de alimentos. Então, em 1970 começou um grupo de pessoas a estudarem especificamente a engenharia de alimentos. E no Centro de Tecnologia da UFPB, a primeira turma começou a estudar em 1977. Então, a gente vê aí que o curso não é tão assim, tá? E aí, o que é engenharia de alimentos, né? Obviamente, é um curso da engenharia, que engloba principalmente os aspectos relacionados à industrialização dos alimentos, desenvolvimento desses produtos, fabricação, conservação, armazenamento, transporte e comercialização. Então, a gente vê que a área de atuação da engenharia de alimentos ela é bastante ampla, né? E, na verdade, o curso em si partiu através veio, né, teve como origem o curso de engenharia química, né, que fez uma especialização e aí surgiu a engenharia de alimentos. Tá? Uma pergunta que que é muito comum, é de praxe acontecer, é qual a diferença entre engenharia de alimentos e nutrição? Né? Então, obviamente, a primeira é que engenharia de alimentos é um curso da engenharia e nutrição é um curso da área de saúde. Então, são de áreas completamente diferentes, né? O engenheiro de alimentos ele estuda a produção, estocagem, o acondicionamento, a conservação e a garantia da qualidade dos alimentos, né? E também pode trabalhar na questão da gestão, administração de processos e produtos, né? E equipamentos, né, direcionados para a indústria. Já o nutricionista, né, ele trabalha, né, ele estuda o comportamento do alimento no organismo humano. Então, o nutricionista ele pode atuar também, né, em instituições diversas, né, em estabelecimentos que produzem os alimentos prontos para o consumo. E talvez seja aí o que causa a confusão entre engenheiro de alimentos e nutricionista, porque nós também podemos atuar em estabelecimentos que produzem alimentos,
né, prontos para o consumo. Mas o nutricionista ele não tem nenhuma base da engenharia, ele apenas estuda a complexidade, obviamente, que acontece, mas no organismo humano após a ingesta dos alimentos. No nosso curso, a gente tem uma disciplina que chama-se Introdução à Nutrição, que é onde a gente conhece noções de metabolismo, né, de atribuições dos nutrientes no organismo humano. Então, é a única disciplina da área de saúde que a gente... Bom, o engenheiro de alimentos, né, ele tem a formação do engenheiro de alimentos é multidisciplinar. Então, vocês vão estudar ciências básicas, tecnológicas, né? Então, vocês vão estudar matemática, química, física, biologia, né? Além da área de humanas e saúde, no caso de saúde, é a nutrição. Então, a gente base, né? Nos primeiros anos do curso, vocês vão ter muitos cálculos, muitas químicas, algumas físicas e uma biologia. Mas é fundamental que vocês aprendam nessas disciplinas básicas, porque são os fundamentos para que vocês possam aprofundar o conhecimento, aí sim, nas disciplinas profissionalizantes, né? Então, depois dessas bases que a gente tem na matemática, na química e na física, aí sim a gente pode aplicá-las, né, na parte profissionalizante, né, quer seja na produção, na conservação dos alimentos e na área de gestão. Bom, e onde é que esse engenheiro de alimentos ele pode atuar, por exemplo, na produção dos alimentos? Então, o engenheiro de alimentos pode estar diretamente ligado ao controle do processo da produção dos alimentos. Ele também pode estar direcionando seus conhecimentos para o ajuste ou o projeto de equipamentos envolvidos na indústria de alimentos, né? Então, é um profissional que tem um perfil para acompanhar o processamento do alimento. Ou ele também pode participar no controle da qualidade desses alimentos. Então, por exemplo, vocês vão estudar microbiologia, bioquímica, química, tecnologia, análise de alimentos, estatística, todas essas disciplinas, porque todas elas são fundamentais para que vocês possam controlar a qualidade dos alimentos. Tá? Então, é uma outra área de atuação do engenheiro de alimentos, que é no controle de qualidade, né? E que é fundamental que se tenha o conhecimento de um rol de... O engenheiro de alimentos também pode trabalhar no projeto, no planejamento e no projeto de uma indústria, obviamente, de alimentos, né? Então, o engenheiro, ele projeta, ele pensa, ele acompanha a execução, né? Tanto dos produtos, dos processos, como de equipamentos e instalações industriais, inclusive com o estudo da viabilidade econômico-financeira desse projeto da indústria de alimentos, né? Então, é algo também bastante importante que pode ser uma área de atuação do engenheiro de alimentos. O engenheiro também ele pode atuar na área de gestão, né? Então, ele pode implantar ferramentas de gestão da qualidade e acompanhamento de processos, também é algo importante. Uma outra área de atuação para o engenheiro de alimentos é a área de marketing e vendas. E aí, quando a gente vê esse slide, a gente se lembra que a própria embalagem do alimento, né, pode ser um importante aliado no marketing e venda daquele produto alimentício. Então, embalagem é também uma disciplina que vocês vão estudar, né? E, obviamente, não só a embalagem, mas todos esses aspectos de marketing, de venda, de logística, né, também podem ser áreas interessantes para a atuação do engenheiro. Ele também, esse engenheiro de alimentos, ele pode optar por desenvolver processos e produtos, né? Então, o engenheiro de alimentos que opta por essa área de atuação, ele tem que estar muito atento às demandas da sociedade. Então, o que a sociedade hoje quer para que o engenheiro de alimentos possa desenvolver um produto ou um processo e atender a essa necessidade do consumidor, né? Então, trabalhar com novos produtos e processos trabalhar também com pesquisa, né, com desenvolvimento de produtos,
com análise sensorial, pesquisa de mercado, né, com uma infinidade de aspectos também muito interessantes para o engenheiro de alimentos. Ele também pode, o engenheiro de alimentos pode atuar em estratégias para melhorar ou adaptar os equipamentos para as necessidades, né? Quer seja da produção, quer seja do controle ou da análise desse alimento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de um equipamento utilizado para verificar a textura, as propriedades físicas do alimento, né? Ou aqui um equipamento mais direcionado para a melhoria da produtividade, por exemplo, né, de uma produção de alimentos. Então, o engenheiro também pode atuar nesses ramos, né, de desenvolvimento de equipamentos para aprofundar os conhecimentos dos alimentos ou da industrialização de alimentos, né? Uma outra área também muito interessante que o engenheiro de alimentos pode atuar é na fiscalização de alimentos e bebidas. Então, tanto em nível municipal como estadual como federal, o engenheiro de alimentos tem as habilidades necessárias para atuar na fiscalização de estabelecimentos, né, que comercializam alimentos. Então, é algo bastante interessante também do engenheiro de alimentos. Caso o engenheiro queira atuar no armazenamento, ele também deve se preocupar com as condições de armazenagem, né? Com o tamanho, o projeto desses locais de armazenamentos, né? Com os equipamentos necessários e, consequentemente, com a qualidade dos alimentos armazenados, né? Então, é algo interessante. A consultoria é também uma área de atuação fundamental para o engenheiro de alimentos, porque é importante que o engenheiro saiba identificar o problema na empresa, na indústria, né? E, consequentemente, testar e apresentar uma solução para o seu cliente. Então, a consultoria é algo bastante interessante, entretanto, requer bastante conhecimento desse profissional engenheiro de alimentos. No nosso curso de Engenharia de Alimentos, nós temos a Engaja, que é a empresa júnior que trabalha dentro aqui do CT da UFPB, prestando serviço para algumas empresas. Então, eu sugiro fortemente que, caso vocês tenham oportunidade, aproveitem e participem da Engaja, porque enquanto estudantes, né, da graduação, vocês podem aprender mais com essas situações, né, vivenciadas pela Engaja. E eu acho que é bastante interessante para cada um de vocês, porque engrandece bastante, né, a formação profissional. Então, consultoria é também algo bastante interessante para ter atuação para o engenheiro de alimentos. Bem, com relação agora à vida acadêmica dos ingressantes na UFPB, né? Com relação aos programas acadêmicos, nós temos alguns bastante importantes, como, por exemplo, o restaurante universitário, a residência universitária, o auxílio moradia, o auxílio transporte. São só alguns exemplos. Como é que vocês pleiteiam para conseguir esses benefícios, né? Participar desses programas? Cada um desses programas tem o seu edital publicado, né, para toda a comunidade universitária, com as suas regras. Então, para fazer as refeições, por exemplo, no restaurante universitário, o aluno tem que se inscrever lá no período certo, definido pelo edital, né? Precisa ter os requisitos para poder usar o restaurante universitário, né? Isso tudo é feito através de um edital específico, tá? Estou falando do restaurante, mas tanto para residência, para auxílio moradia, o transporte. Então, cada um desses programas tem as suas regras específicas. E aí esses editais vão sendo publicados à medida que vão sendo, né, disponibilizados para a comunidade acadêmica. Bom, com relação aos programas, a gente tem alguns na UFPB, por exemplo, intercâmbio, mobilidade, monitoria, iniciação científica e extensão. Alguns desses programas vão ser mais detalhados pelos assessores de ensino, de pesquisa, de extensão, e nós temos uma fala para cada um deles. Com relação a esses programas, também cada um tem suas regras, né, precisam ser obedecidas, mas que também são fundamentais para enriquecer a vivência de cada um, de cada discente, participante, né,
tanto da instituição quanto no curso. Tá? Então, depois a gente fala mais detalhadamente sobre cada um deles, chamando a atenção para monitoria, iniciação científica e extensão. Certo? Com relação ao comitê de acessibilidade, a UFPB ela tem um comitê que foi criado para dar assistência aos discentes, à comunidade, né, acadêmica, com relação a algumas necessidades especiais. Então, algum discente que tenha, por exemplo, um déficit de atenção, ou algum problema físico, uma dificuldade de visão, ou qualquer outra, né, dificuldade física que possa refletir na aprendizagem desse aluno, é preciso que a coordenação do curso seja avisada para encaminhar esse discente para esse comitê de acessibilidade. E esse comitê, então, vai acompanhar, vai colaborar, né, com esse discente para que esse processo de aprendizagem não seja, né, prejudicado, certo? Seja o melhor possível. A Engaja é a empresa júnior, né, que eu falei ainda há pouco, que é a que presta consultoria. E o centro acadêmico também é outra unidade que vocês podem, né, integrar, conhecer, que também ajuda bastante a facilitar a vida de vocês, né, na universidade. Bom, com relação à resolução número 16 de 2015 do CONCEP, que é isso? Essa resolução, ela fala sobre todas as regras para o ensino de graduação na UFPB. Então, essa resolução ela está disponível na página da coordenação do curso de Engenharia de Alimentos. E nessa resolução vocês vão ver todas as regras para os alunos de graduação, com relação à matrícula, cancelamento de matrícula, trancamento de disciplina, reposição, dilatação, muito mais coisas nós temos lá disponível, né, nessa resolução. Aqui a gente só listou algumas que julgou mais importante, talvez seja o que mais demanda, né, os alunos na coordenação. Bom, vamos lá, começar pelas matrículas. As matrículas, vocês estão entrando num período atípico e aí vocês foram um pouco prejudicados porque vocês, por exemplo, não foram matriculados em turmas regulares. Turmas regulares são aquelas turmas que são ofertadas em todo o período letivo para as turmas, né, de acordo com o calendário que esses alunos se encontram. Ou seja, vocês eram para ter sido matriculados nas turmas regulares do primeiro período. Então, cada um de vocês precisaria ter, né, sido matriculado nas disciplinas do primeiro período. O que não ocorreu, porque o que nós vamos começar agora, semana que vem, é o período suplementar, que ele foi denominado de período 2019.4. E aí, obviamente, como já falamos, né, não é obrigatório para nenhum aluno. Então, quando a gente voltar para as atividades normais no período 2020.1, vocês serão matriculados em todas as disciplinas regulares, tá, do primeiro período. Turmas de férias, reposição e específicas são turmas diferenciadas, né, que são ofertadas algumas vezes, nem sempre, né, de acordo com a necessidade. Mas eu acho que seria mais interessante a gente falar delas mais adiante, quando vocês estiverem mais à frente do curso. Com relação a cancelamento de matrículas, né? Quando vocês se matricularem nas turmas regulares no período 20.1, vocês não, como ingressantes, vocês não vão poder fazer nenhum trancamento de disciplina, porque é proibido, segundo essa resolução, o ingressante trancar, né? Também é proibido, e aí para qualquer aluno, reprovar mais que 3 vezes o mesmo componente, ou seja, a mesma disciplina. Se o aluno reprova mais que 3 vezes na mesma disciplina, ele é inativado no sistema. Tá? Então, é o que a gente chama na prática de jubilado. Tem como reverter? Tem, mas aí é um caso excepcional. Tá? Trancamento de disciplinas. É permitido que o aluno faça esse trancamento até um determinado prazo definido pelo calendário acadêmico, tá? Mas ingressantes também não podem fazer o trancamento. E a partir do segundo período, sim, se vocês quiserem fazer trancamento de disciplinas, é permitido, assim como o trancamento do período do semestre. Vocês podem, sei lá, acontecer um problema de saúde
e vocês não vão poder assistir nenhuma aula, e aí pode trancar o semestre? Pode, né? Desde que justifique e assine uma documentação na coordenação do curso. Com relação à reposição de provas, todo aluno tem direito a uma reposição de atividade, né, avaliativa por disciplina. Mas, para que ele possa recorrer, né, e pedir essa reposição, ele precisa ter uma justificativa plausível. Que justificativa seria essa? Por exemplo, foi a um hospital, passou mal, foi ao hospital, precisa pegar um atestado de comparecimento, né, ao hospital, e dar entrada na coordenação do curso com, no máximo, 5 dias úteis após a data da perda dessa atividade. Então, é fundamental que o aluno esteja atento a esses prazos e que também ele comprove o motivo da falta, da perda da atividade avaliativa, certo? De posse dessa comprovação e dando entrada na coordenação, ele solicita e o professor agenda uma reposição para aquela prova que foi perdida. Exercício domiciliar refere-se a alguma situação, por exemplo, a aluna gestante, né? Ela vai pedir o afastamento, né? Como tem direito, e nesse período de afastamento, ela dá entrada na coordenação essa solicitação, a coordenação encaminha essa solicitação para o professor ou os professores que essa aluna está matriculada e os professores enviam atividades para essa aluna fazer em casa, né, durante esse período de licença maternidade. Em outros, sem ser a gestante, nós temos também, por exemplo, a situação de um aluno ter que se afastar, se internar, né? Então, pode solicitar também o exercício domiciliar, certo? A dilatação do prazo de integralização do curso acontece quando o aluno não consegue terminar o curso em até 15 períodos letivos. Então, se em 15 períodos o aluno não conseguir concluir o curso, ele pode solicitar também na coordenação do curso a dilatação do prazo para integralização curricular. E ele pode conseguir, no máximo, 2 períodos letivos para concluir esse curso. Tá? Mais que isso é vedado, é negado. Tá? Mas, obviamente, que para esse aluno conseguir mais esses 2 períodos letivos de dilatação, é fundamental que ele justifique, que ele comprove as dificuldades ocorridas durante esses 15 primeiros períodos cursados, certo? Então, esses são alguns exemplos que a gente chama atenção, mas que, de novo, chama atenção mais ainda para que todos leiam a resolução número 16. Tá? Então, está tudo bem detalhado nessa legislação. No mais, a coordenação de engenharia de alimentos deseja que vocês se sintam constituintes, né, integrados à comunidade da UFPB. A gente espera que vocês tenham sucesso e está sempre à disposição para colaborar no que for possível, certo? Bom, aqui nós temos o contato com a coordenação, né? Infelizmente, esse número de telefone aí é o telefone fixo lá da coordenação, ninguém está trabalhando, mas vocês têm aí o e-mail institucional da coordenação. Além disso, vocês têm meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail pessoal, tá? E a gente está aqui à disposição para colaborar com o sucesso de vocês. Até breve.